Vamos dar prosseguimento nas nossas aulas. Eu vou fazer uma aula sobre urbanização brasileira hoje, né? É um tema que ele está dentro de um programinha que eu fiz e ele é o último dos temas, né? Porque vocês vão ver que ele começa a se assemelhar aí a outros temas, né? Ele converge com outros temas que a gente já viu, com a população, com o êxodo rural e tudo mais. Nessa primeira aula eu vou falar mais sobre conceitos gerais, tá? Porque a urbanização ele é um tema bastante complexo, tá? Tem muitos autores, eu vou passar alguns para vocês, algumas leituras, porque está cheio de conceitos e esses conceitos são debatidos dentro da geografia, não são conceitos fechados, tá? Então tem muito debate sobre o que é a cidade, como elas formam, por que elas formam, quando, né? Então vamos lá. Então, a primeira questão aí que vai nortear a gente é o que são as cidades, né? As cidades, elas, se você for quantificar, você vai ter vários elementos para quantificar, né? Então a quantidade de população por quilômetro quadrado, né? E aí vocês vão lembrar lá das nossas primeiras aulas, que eu acho que foi até presencial que a gente viu isso, né? De população por quilômetro quadrado. E aí vocês lembram que eu fiz aquele exemplo de alunos por metro quadrado? Então é mais ou menos isso. As cidades são definidas com base nesses dados, né? Não são tão exatos. Alguns órgãos do governo consideram tipo cidade com 50 habitantes por quilômetro quadrado, e isso vai variar, tá? Mas isso é estatística, é só uma forma de hierarquização para você falar o que é uma cidade e o que não é, tá? Isso vai variar, então você não tem um dado certo, né, para falar isso. Então, e vai ter critério também de área, né, o tamanho da cidade, como você pode considerar uma cidade ou não. Então, isso é o debate sobre como definir uma cidade, tá? Então a gente tem que ter noção que para o IBGE, por exemplo, existem dados, tá? Estatísticas que dizem se um lugar é uma cidade ou não é, se é um distrito, por exemplo. No interior de São Paulo, no interior de todos os estados, vão ter aglomerações ali que são considerados distritos, né? Então tem uma cidadezinha perto da minha cidade, no interior de São Paulo, que ela é um distrito de outra cidade, ou seja, ela não é considerado município, ele não tem eleição, esse distrito está vinculado a outra cidade, embora seja quilômetros de distância da cidade a qual ela está vinculada, certo? Então, né, nem sempre um monte de casinha ali, um aglomerado urbano é considerado uma cidade, tá? Pode ser que não seja uma cidade. E aí dentro desse debate a gente vai ter que entrar, e eu vou entrar nesse debate mais para frente, mas já vou introduzir esse assunto, que é como as cidades são formadas, né? Por que elas são formadas? Então a gente teria que fazer uma viagem na história, né? Como ela é formada, como explicar isso, né? Porque as cidades elas não se formam agora, São Paulo não é formada agora, as cidades na Europa não são formadas 100 anos, 200 anos, não, há muito antes, né? Então vai ter um autor da geografia muito importante, eu posso passar o texto dele para vocês, que é o Milton Santos. Ele vai falar de 3 meios, né, de organização da sociedade. Ele vai falar primeiro do meio natural, o meio técnico e por último o meio técnico científico informacional, certo? Esses são conceitos: meio técnico, meio natural e meio técnico científico informacional. Vocês vão ouvir isso nas provas, sem dúvida, tá? Isso vai aparecer. Resumidamente, o meio natural é onde a sociedade era desenvolvida ali utilizando a natureza, né, como base para se alimentar. Então ele perdura aí muito tempo, né?
vai até a Revolução Industrial. Então o Milton Santos vai falar que ali nesse meio natural o homem vivia ali em uma certa, tendo uma relação com a natureza, né? Algo da natureza, ele tirava o alimento, ele fazia suas ferramentas, então você não tinha um processo como o atual, né? Estou resumindo isso, mas na próxima aula eu vou entrar mais a fundo nesses conceitos, tá? Só para vocês saberem. O meio técnico começa com o desenvolvimento da técnica, né? O modo de produção, e aí insere-se a técnica, né? Ao meio natural, a transformação do meio natural com base na técnica. E, por conseguinte, vem o meio técnico científico informacional, que é a informação também. E aí ele destaca, o Milton Santos vai destacar o evento da internet, né, dos computadores, como se diz? Computadorização? Não sei se existe essa palavra, estou inventando, mas enfim. Que aí vem o meio técnico científico informacional. Que aí ele vai explicar inclusive a globalização e tudo mais, como que a urbanização ela se parece em diversas partes do globo terrestre, porque a informação ela tem essa capacidade de homogeneizar o espaço, certo? Então você tem um elemento novo, aí você tem a técnica vinculada à informação, a rapidez da informação, a fluidez, né, da informação, com o advento da internet, dos computadores, certo? Isso vai impactar onde? Nas cidades, certo? Uma coisa era uma cidade quando estava no meio natural, você dependia ali das estações, dos rios, né, das cheias do rio para produzir, aquilo vai impactar no fluxo de pessoas na cidade. Depois tem um meio técnico, que as cidades eram transformadas, né, a industrialização, você tem uma mudança da cara da cidade, né? E depois você tem um meio técnico científico informacional, isso também vai impactar na configuração da cidade. Então percebam que esses conceitos não são à toa, ele não quis criar à toa, mas é para explicar a realidade, o que acontece na cidade. Ele foi observando que ocorre uma transformação na cidade. E ele conceituou isso, criou conceitos para explicar isso, certo? E aí a gente vai ter algumas funções da cidade, né? Quais as funções da cidade? As cidades não são todas iguais, né? Elas podem se parecer, mas elas não são todas iguais. As cidades elas têm várias funções, né? Então elas têm funções políticas, funções religiosas, comerciais, culturais. Se a gente pegar Brasília, por exemplo, quem já foi a Brasília vai saber o que eu estou falando, percebe que Brasília tem uma função, antes de tudo, política, né? Mas porque é a capital do país? Não, porque se a gente também puxar na história de Brasília, a gente vai perceber que a fundação de Brasília ela tinha um escopo, um objetivo político, né? Que aí a história vai explicar, que era para tirar o centro do país, do Rio de Janeiro, onde tinha muita manifestação, trazer para Brasília, que era mais distante dessas aglomerações. E também tem é lógico que uma função política ela não quer dizer que é só política, né? Vai ter uma função econômica também, né? E existe também a função de Brasília, por exemplo, como um centro econômico também, para dinamizar ali o centro do país, unificar o país, né? Você tem autores que falam sobre isso. Da mesma forma, você vai ter cidades que têm funções religiosas, né? E aí tem cidades no mundo, né? Por exemplo, Meca, né? Na Arábia Saudita, que ela tem uma função religiosa, Jerusalém, e de novo, ela não tem só essa função, mas é uma função preponderante, né? Aparecida do Norte, no Brasil, por exemplo, né? Que tem uma função religiosa importante, né? Comercial e cultural. Cidades com uma função comercial, São Paulo, por exemplo. São Paulo, embora pode estar dentro aí de todas essas funções, mas é um centro econômico, né? Um centro comercial, as operações comerciais acontecem aqui. Cultural também, porque a cultura pode sair daqui também, né? Criações culturais. Vou falar de novo de Brasília, também tem uma função cultural Brasília, né? Ali tem movimentos que aparentemente surgem ali, né? O punk rock, e quando estou falando de cultura, estou falando tanto musical quanto artístico, né? Em todos esses âmbitos que surgem ali, né? Então a cidade também tem uma função cultural.
Todas as cidades têm essa função? Não estou falando isso, certo? Então a gente tem que saber diferenciar. Mas estou falando que as cidades têm funções diferentes, certo? Então as cidades não são todas iguais, elas têm funções diferentes, elas têm importâncias diferentes, né? E isso vocês vão conseguir, né, fazer na cabeça de vocês pelos percursos que vocês já correram, as cidades que vocês já viram, né? E as funções dessas cidades. Façam esse exercício, né? Cidade, eu fui para tal cidade, qual função que será que ela tem? Quais são as funções dessa cidade? Eu acho que um elemento também interessante para a gente ver é a centralidade da cidade, né? Quando a gente fala de cidade, a gente está falando de centralidade. Caio, o que significa isso? Centralidade é que a cidade ela é no centro, certo? Se a gente pegar em uma escala regional no estado de São Paulo, a gente vai perceber que São Paulo é um centro, que ela é um ponto, né? Na geografia a gente pode falar nessas formas, né? É um ponto, a cidade ela é um ponto, ele tem uma centralidade, né? A coisa converge, as coisas convergem, os fluxos convergem para aquele centro. Ou seja, São Paulo e outras cidades se formam porque os fluxos se encontram naquele ponto, naquele local. Que fluxo? Econômico, né? De comércio, as relações acontecem aqui na cidade, de população, trocas, né? De culturais, religiosas, acontecem, mas aqui vamos nos ater principalmente na questão do encontro, da centralidade, levando em consideração o fator econômico, comercial. As cidades, elas nascem principalmente pela centralidade comercial, econômica, né? Então você tem um fluxo comercial e isso, você tem um vilarejo, alguma coisa assim, e aí começa a ter uma dinamicidade comercial ali no mercado da cidade. Você começa a ter mais produtos chegando e com o tempo vão se estabelecendo construções ao redor do mercado e ali a cidade vai crescendo, certo? Então o primeiro propulsor da cidade é o comércio, né? É a economia. Estou falando de modo generalizado, não só esse, mas é o principal, é o mais importante, né? Bom, e aí vai ter um mapa, eu acho interessante esse mapa, que é de um professor lá da USP, sobre as centralidades das cidades. E aí a gente tem dois mapas, né? Um da esquerda, um da direita. Esse mapa aí Bom, é que eu não sei que lado que ele vai ficar aqui no vídeo, mas esse mapa com mais risco, todo preenchido aí, de rosa, né? Tem um ponto azul ali, mas onde que tá esses riscos rosa aí que ele sai da cidade de São Paulo e vai para todas as direções aí do Brasil? Vocês vão perceber que é um mapa que está querendo demonstrar a centralidade que cada cidade, que cada metrópole do Brasil exerce em outras regiões, né? Isso significa que, por exemplo, no caso de São Paulo, que são esses riscos rosa, isso significa que as operações comerciais, migrações, relações de trabalho, que as coisas acontecem em São Paulo. Ou seja, você pode ter uma operação lá em Manaus, que o risco está ali traçado, mas aonde ela acontece é em São Paulo, certo? Um financiamento, alguma coisa, isso movimenta em São Paulo, certo? Quer dizer que o peso econômico, cultural, político está centralizado em São Paulo, certo? Isso em outras cidades, a gente vai perceber ali no Rio de Janeiro, que essa parte verde, vocês percebam que ele é menor, né? Os riscos, os traçados são menores do que em São Paulo, só que eles são importantes, né? Eles estão em outras áreas também, se percebe ali que o Espírito Santo, o sul da Bahia, ele tem uma relação com o Rio de Janeiro. Então esses traçados são importantes para a gente entender isso, certo? E também a questão da imigração, né? Se a gente olhar ali, a gente vai perceber que
São Paulo, por exemplo, atrai, né, migrantes do Nordeste, né, certo? No mapa, no outro mapa que você tem esses traçados menores, né, que eles preenchem menos o mapa, a gente vai perceber que é de cidades menores, né, cidades médias. E a gente vai perceber que essas cidades elas têm, em uma outra escala, também uma importância. Isso significa o quê? Por exemplo, na minha cidade, que é Batatais, interior de São Paulo, ela é próxima a Ribeirão Preto. Quer dizer que as coisas acontecem em Ribeirão Preto, né? Então, questão de trabalho, né? Então, busca-se trabalho em Ribeirão Preto, questão econômica, né? Então, vários serviços são buscados nas cidades médias, tá? E aí significa o quê? Que existe um fluxo. Esse fluxo é do quê? É econômico, é de informação, é de serviço, né? É um fluxo, existe uma interação entre essas cidades. Quer dizer que esses pontinhos pequenininhos aí que estão nesse outro mapa, significa que existe uma centralidade dessas cidades médias que atrai gente. É como se fosse um imã, né? Algo parecido. E aí a gente vai olhar que isso varia, né? Se a gente pegar ali no norte do Brasil, em Manaus você percebe que o traçado é bem grande. Quer dizer que Manaus está mais ou menos isolada, seria uma cidade ali que atrai gente, inclusive de outros estados, né? Então é um polo regional, tá bom? Vamos ver aqui a próxima imagem. Essa imagem é interessante, que ela é de São Paulo e denomina um fenômeno, né? um conceito que é na geografia urbana, que é de conurbação, que significa que em São Paulo acho que vai ser fácil visualizar isso, que não existe um término, né, entre uma cidade e outra, né? Quer dizer que a massa urbana ela se juntou a outra cidade. Quer dizer que não existe uma estrada que te leva, né? Não existe um término entre uma cidade. Acabou São Paulo, começa Diadema, acabou São Paulo, começa Guarulhos. Não tem uma divisão clara, né, disso. Então isso se chama conurbação urbana, né? E essa imagem ela se refere a São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo, São Caetano e outros municípios aí que estão na grande São Paulo, né? Então, o que significa isso? Que na imagem você bate o olho, você percebe o que é não a área urbana, porque esse conceito ele é um pouco nebuloso aí, mas você percebe a massa urbana, né? A forma da cidade. Você consegue visualizar que onde está cinza é uma cidade, né? Então é importante fazer essa diferenciação, tá? É uma imagem, inclusive, é possível de repente até aparecer em alguma prova. Então você percebe, a cidade está ali, ela está inscrita nesse espaço, certo? E aí tem mais alguns conceitos, né? O conceito de metrópole, né? Que são aquelas cidades que são centros de influências econômica, cultural, como eu já disse. Então, o que é metrópole? São essas cidades que elas são hierarquizadas, né? Tem as metrópoles internacionais, nacionais, metrópoles regionais, né? E aí, no caso, por exemplo, de Manaus, ela é uma metrópole regional, que ela não tem um impacto na economia nacional, né? Mas ela tem um impacto importante na região, né? Na região norte do país. Então ali as coisas acontecem ali. Serviço econômico, médico, em todos os sentidos, né? As coisas se concentram ali, né? Só que ela não tem o peso, por exemplo, que teria Salvador, Belo Horizonte, que são cidades com influência nacional. Eu não estou citando São Paulo aqui, porque São Paulo ela fica ali num limbo entre ser uma metrópole nacional e internacional, mas poderíamos usar São Paulo também, né? Que as coisas nacionais acontecem ali, né? De decisões políticas que acontecem em Brasília, mas também em São Paulo, mas decisões políticas a decisões financeiras, né? De todas as ordens. As coisas acontecem ali e reverberam para outras partes do país, certo? São transmitidas para outras partes do país, né? Acontecem ali.
é uma zona de atração nacional, né? Por exemplo, são poucas as pessoas que vão trabalhar em Manaus. Existem. Mas se a gente pegar um comparativo, a gente vai perceber que São Paulo atrai muito mais trabalhador. Acho que é um bom índice para a gente visualizar essas diferenças, né? Então São Paulo tem uma capacidade de atração de trabalhadores muito mais forte que Manaus ou outras cidades, certo? Então, para entender essa escala de metrópole, né? E as metrópoles internacionais, que significam o quê? Que as coisas internacionais ocorrem ali, zonas de atração onde as decisões mundiais são tomadas. Nova York, Paris, Londres, são cidades desse porte. Até São Paulo, de certo sentido, ela tem ali algo de internacional, de decisão da América do Sul, tá? Mas aí a gente vai dar vou dar exemplos mais evidentes, né? Mais claros. Por que Nova York é uma metrópole internacional? Porque o fluxo ocorre ali, em todos os sentidos, né? Econômico principalmente. Então, a Bolsa de Nova York dita o ritmo econômico do mundo todo, certo? Então, metrópole regional, Manaus, metrópole nacional, São Paulo, metrópole internacional, Nova York, tá certo? E aí, a gente vê ali, eu coloquei esse mapa para a gente visualizar a região metropolitana, né, no mapa. É importante a gente ter uma familiaridade com os mapas. Por que Zona Oeste, por que Zona Norte, por que Zona Sul, né, porque está ali todo baseado nas coordenadas geográficas, né? Pode parecer batido, mas às vezes não é, a gente fica tão no automático que não percebe isso, certo? Então essa é a região metropolitana. Se a gente pegar essa imagem aí de cima e comparar com o mapa, a gente vai perceber que está bem parecido, né? A área cinza aí da imagem, ela é correspondente ao que está no mapa, né? E por último, vou citar um livro que eu tenho os textos, né, desse livro, partes desse livro, posso passar para vocês, que é o Direito à Cidade, que vai entrar numa discussão conceitual, o porquê da cidade, a formação da cidade, a lógica capitalista na formação da cidade. Eu vou entrar nesse debate na próxima aula, porque ele é indispensável para se entender a urbanização, porque como que a gente vai entender urbanização se a gente não entender a lógica capitalista de acumulação de capital, né? Se a cidade é formada, como a gente já viu, em relação à dinâmica do comércio, a gente tem que entender a relação das trocas, a relação de acumulação, né? E a produção do espaço urbano. Certo? Fui bem rápido, acho que são vários conceitos, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar. Então, um abraço e bons estudos. Só uma coisa, que a relação esse livro, só um trechinho que eu anotei aqui, esse livro basicamente ele vai falar que o direito à cidade seria a não exclusão das pessoas dos benefícios do meio urbano, né? Então ele vai debater sobre tudo isso. Então, se vocês tiverem curiosidade de ler esse livro, ele é bem interessante, tá? Não é muito grande. Vocês me procurem que eu passo os textos.